Rádio 91, bom dia para você que está na Sintonia do Bem, nesse domingo, dia 10 de abril, domingo de Ramos, né? Estamos iniciando a Semana Santa, para nós católicos, cristãos, um tempo muito forte, né? Para a nossa vivência da fé. Então nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja, que hoje vai abordar exatamente o tema da Semana Santa, né? Como é que nós podemos viver esse tempo tão especial para a nossa igreja, para nós cristãos. E hoje temos um convidado muito especial, né? Eu, Cacilda Medeiros, e vou estar com vocês até 11 horas. E nós temos um convidado muito especial hoje no programa Aprendendo com a Igreja. É Dom Edilson Nobre, que atualmente é bispo de Oeiras, no Piauí. O Edilson é daqui, da Arquidiocese de Natal. Foi coordenador do setor de comunicação da Arquidiocese por quase 10 anos. E desde 2017, aliás, nesse mês, né, no dia 1º de abril, fez 5 anos em que ele foi empossado como bispo da Diocese de Oeiras, lá no interior do Piauí. Dom Edilson, bom dia, bem-vindo aqui à nossa Rádio 91, ao programa Aprendendo com a Igreja. Que alegria tê-lo com a gente neste domingo. Olá, Cacilda, bom dia. A recíproca é verdadeira, né? De minha parte também é motivo de muita alegria participar deste momento de conversa com você e com os ouvintes que estão na sintonia conosco através da Rádio 91, não é isso? 91 FM. Isso mesmo. A nossa Rádio Rural, hoje 91, né? A tradicional Rádio Rural e, de um modo especial, neste programa Aprendendo com a Igreja. Vamos aproveitar essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho. Agradeço desde já aos ouvintes que estão na sintonia. Permitam-me entrar em suas casas, onde vocês estiverem, e deixe fazer companhia. Vamos conversar. Isso mesmo. Então, para começo de conversa, Dom Edilson, qual o significado da Semana Santa para nós cristãos? Bom, para nós cristãos, a Semana Santa ela tem uma importância muito grande, porque eu diria que é um tempo de graça para refletirmos sobre a história da salvação, mas de um modo especial nessa história nós vamos poder focar nossa atenção sobre a vida, os ensinamentos, a história, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toca na essência da nossa fé. Por isso que eu chamo muito a atenção para que os fiéis nunca esqueçam disso. A Semana Santa é algo muito importante porque ela ajuda a reativar ou reforçar a nossa fé para que a gente entenda bem o sentido o sentido pelo qual nós acreditamos, as razões por que nós acreditamos na pessoa de Jesus. Então, é um momento muito oportuno para isso que a Igreja nos oferece. A Semana Santa ela não tem uma data fixa, né? Isso é uma pergunta que se faz todo ano, que muitas pessoas perguntam. Por que a Semana Santa não é celebrada em uma data fixa? Isso é verdade. Ela não é celebrada em uma data fixa e tem uma razão para isso. Dentro do calendário da Igreja, essa data é móvel. E por que essa data é móvel? Porque a gente celebra essa Semana Santa sempre dentro de um contexto que nos remete à tradição, nos ajuda a entrar no contexto da história da salvação, aquilo que foi vivenciado no passado. Então, eu lembro primeiro que tudo se move em função do dia da ressurreição do Senhor, porque além da Semana Santa tem outros eventos que mudam de data também por causa disso, né? Mas tudo se move... Quarta-feira de Cinzas. Isso, tudo, Tudo se move, a quarta-feira de cinzas são 40 dias antes, né, do domingo da ressurreição. Então, e depois as datas pós-Semana Santa, né? Pentecostes, todo o tempo pascal que muda também, consequentemente, aí vem aquelas outras datas, a Ascensão do Senhor, tudo isso, o Pentecostes, como você mencionou, tem a ver com esse domingo da ressurreição. Então, por causa desta data do domingo da ressurreição ser móvel, então as demais datas que estão em função desta, então também são móveis. E o que é que leva a esta data a ser móvel? Quais são as razões? Então, a gente lembra primeiro que o domingo que determina, o domingo da ressurreição, que determina a alteração. E por que essa mudança? Para coincidir com algumas tradições do passado.
Então nós lembramos que o domingo da ressurreição é o domingo da Páscoa. Páscoa significa passagem. Então vamos recordar algumas passagens marcantes celebradas no passado pelo povo de Deus. Primeiro, nós celebramos a passagem que recorda aquela passagem já celebrada pelos pagãos, que ainda estavam numa fase de discernimento, de busca, que nem tinham uma compreensão como o povo de Israel veio a ter depois sobre Deus, da revelação divina e tudo mais. Mas estes pagãos, de um certo modo, já realizavam a liturgia. Eles já celebravam a passagem do verão para o inverno. E entende bem isso, no caso, o agricultor, que sabe que quando chega a chuva, chega a vida, né? É a partir quando a gente tem um bom inverno que a gente garante que vai ter a comida na mesa e tudo mais. Então, por isso é motivo de alegria para todo agricultor quando a gente tem um bom inverno. E aí esse povo já celebrava, lá no passado, há séculos e mais séculos atrás, já celebrava essa passagem do verão para o inverno. E isso se dava no mês de Nisan, que era entre março e abril. Então, fixemos isso. Entre março e abril, os pagãos já celebravam esta passagem. Depois, o povo de Israel, aquela experiência de caminho feito, quando aquele povo saiu do Egito, né, que foi conduzido por Moisés, que foi libertado das garras do faraó e que teve aquele momento marcante da passagem pelo Mar Vermelho. Então essa passagem pelo Mar Vermelho, que lembra a libertação daquele povo, também passou a ser celebrada, tá? E segundo a tradição, isso se deu num dia de lua cheia. Então, a Páscoa dos pagãos entre março e abril, a Páscoa de Israel sempre no dia de lua cheia. Eles celebravam. Depois veio uma Páscoa que passou a ter um sentido mais profundo para nós a partir de Jesus. Então, nós cristãos celebramos a Páscoa porque nós recordamos a passagem também, mas é a passagem da morte para a vida, é a ressurreição, é a vitória da vida sobre a morte que nós celebramos, e nosso Senhor Jesus Cristo é o vencedor da morte. E, portanto, essa ressurreição se deu no domingo, né? Conforme a tradição, se deu no domingo. Então, a gente vai juntando aí as coisas. Então, hoje nós cristãos celebramos a Páscoa, que se dá sempre entre os meses de março e abril. A data muda, mas é sempre dentro desses 2 meses, ou março ou abril. Sempre um dia de lua cheia, sempre um domingo, tá? E aí nós celebramos esta Páscoa de modo que a gente dá um ressignificado, mas a gente mantém, de um certo modo, um vínculo com a história, tá? E por este motivo, então, nós mudamos de data, né? Por isso que há essa flexibilidade na data, porque a gente quer celebrar, a gente celebra sempre no domingo, sempre, se prestarem atenção, é sempre o domingo de lua cheia, e se prestarem atenção, é sempre entre os meses de março e abril. E hoje nós celebramos essa passagem, que também é a passagem de tudo aquilo que é sinal de morte na vida da gente, para aquilo que é sinal de vida, toda a conversão que vai acontecendo na vida da gente. Então isso também é passagem, e nós celebramos, certo? Todo esse tempo de quaresma que nós vivenciamos foi para a gente se preparar o coração, viver esse tempo de conversão, para que a passagem de fato aconteça e celebremos com alegria o domingo vitorioso da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e também da nossa ressurreição. Não é, Edilson? Eu acho que toda Semana Santa, todos os anos, é tempo da gente renovar a catequese também sobre o significado de cada uma das celebrações, né, que compõem esse itinerário da Semana Santa. São celebrações, algumas delas muito ricas em ritos, como a celebração da Ceia do Senhor, a celebração da Paixão de Cristo na sexta-feira. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco também, desse esse momento de catequese para a gente, sobre cada celebração que compõe a Semana Santa. Muito bem, Cacilda. Vamos tentar aqui fazer algumas ilustrações.
De fato, na verdade, toda celebração ela já é muito rica, né, do seu conteúdo, porque sempre tem a palavra de Deus que está no centro da celebração, ela é muito rica de simbolismos, mas esse momento da Semana Santa é ainda mais intenso, né? Tem mais elementos que são inseridos nestas celebrações, começando pelo Domingo de Ramos, que estamos celebrando hoje. Então, nesse Domingo de Ramos, nós celebramos o domingo da Paixão e dos Ramos. Nós recordamos aquela entrada triunfal de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que foi aclamado pelo povo como Rei dos Judeus. Mas também naquela mesma celebração a gente recorda também a entrega, a condenação, a crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Domingo da Ressurreição, a igreja recorda os louvores da multidão cobrindo os caminhos para a passagem de Jesus, com ramos e matos proclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Com esse gesto, então, a gente, durante a procissão que a gente realiza, os cristãos de hoje manifestam sua fé em Jesus como Rei. Jesus é o nosso Rei. Se tem alguém que é a nossa referência, que ocupa um lugar central na vida de um cristão, tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei e Senhor. Então, o Domingo de Ramos dá início. A Semana Santa começa exatamente com o Domingo de Ramos. Então, dá início a Semana Santa e lembra essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado pelos judeus. Aí vem os dias da Semana Santa, que se intensificam, a gente celebra de modo mais intenso o Tríduo Pascal, né? Tem os outros dias da semana, mas o Tríduo Pascal é que é o momento assim, mais forte que nós celebramos depois do Domingo de Ramos. Ou seja, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado da Vigília. Cada celebração desta é riquíssima. São celebrações belíssimas. Eu queria, meu Deus, que todo cristão entendesse o significado destas celebrações para vivenciar com entusiasmo e não deixar de lado, não fazer uma programação alternativa, como alguns hoje fazem, como se fosse um feriadão, aí aproveito para ir à praia. Eu sei, a praia é maravilhosa, eu estou aqui no sertão, eu gosto quando eu vou a Natal, eu gosto de ir à praia. É bom demais, mas a gente precisa saber os momentos das escolhas. A Semana Santa não é um feriadão para você reservar para ir à praia. Eu acho que é um momento intenso para a gente viver uma espiritualidade, para se fortalecer na fé, para a gente até se enriquecer e buscar o fortalecimento que a gente precisa para superar as dificuldades e os obstáculos que às vezes a vida nos proporciona. Então vejam bem, na quinta-feira a gente celebra a instituição do sacramento da Eucaristia, que é tudo na vida da gente. A Eucaristia é o centro, é o ápice, é aquilo que é de mais forte de experiência de fé que nós fazemos em cada celebração que nós realizamos da Eucaristia. Então, neste dia, a gente recorda, a gente celebra a instituição deste sacramento da Eucaristia. E também destacamos 2 grandes acontecimentos nessa celebração: a bênção dos santos óleos e a instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés. Então, na quinta-feira, antes da celebração da ceia, muitos fiéis, no caso de Natal, correm à catedral para participar daquela bonita celebração, onde os padres se reúnem com o seu arcebispo, onde os fiéis participam, religiosos, religiosas, e ali fazem a cerimônia. Que aqui será quinta-feira, às 8 horas da manhã, aqui na catedral. Quinta às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. Que aí, às vezes, algumas dioceses celebram em datas diferentes. Por exemplo, a nossa... Oeiras, né? Então, Oeiras nós celebramos na segunda-feira. Então, amanhã, nós vamos ter esse momento celebrativo às 18 horas. Eu, com os meus padres aqui e os fiéis. Então, porque a igreja também permite essa flexibilidade, desde que seja próximo desta data, né? Então... nesse momento, então, os padres renovam as suas promessas sacerdotais. É um momento belíssimo. E ali nessa missa, o bispo benze os óleos, né, que serão utilizados: o óleo da crisma, o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos. E aí, à tarde, os fiéis retornam à igreja, ou à catedral, ou às paróquias, porque aqueles padres retornam para as suas paróquias de manhã. E aí, à tarde, já vão realizar as celebrações, né, com os fiéis, com o povo de Deus.
E aí é aquele momento da vivência onde de novo se recorda a instituição da Eucaristia e se realiza o lava-pés, que é algo muito bonito. Então, nesta celebração com a missa da ceia, celebrada na tarde de quinta, a igreja dá início ao chamado Tríduo Pascal e comemora a última ceia. A gente recorda isso, a última ceia, na qual Jesus Cristo, na noite que vai ser entregue, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue, sobre as espécies do pão e do vinho, e os entregou para os apóstolos para que os tomassem, mandando-lhes também oferecer aos seus sucessores. E aí a igreja vai realizando, cumprindo este mandado de Jesus. Durante a missa ocorre a cerimônia do lava-pés, que lembra o gesto de Jesus na última ceia, quando lavou os pés dos apóstolos. Não é possível que nós fiéis não recordemos deste ato tão bonito, realizado por Jesus, chamando a atenção dos apóstolos para humildade na missão. Tá? Não foi um gesto fazer por fazer, chamando-nos a atenção para isso, que serve para todos nós, esta chamada de atenção de Jesus. E no final da missa, faz-se a chamada procissão do traslado do Santíssimo Sacramento, do altar-mor da igreja, que vai para um lugar de costume, onde os fiéis fazem a adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Jesus sacramentado. É um dia extraordinário. Essa é a experiência da quinta-feira, Cacilda? Isso, então vamos deixar a explicação, a catequese, da sexta, do sábado, do domingo, para o segundo bloco. Então, minha gente, nós vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e a gente retorna com o programa Aprendendo com a Igreja, conversando com Dom Edilson Nobre. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo de Ramos, dia 10 de abril, conversando, claro, sobre a Semana Santa. E hoje nós temos como convidado Dom Edilson Nobre, conhecido de tantos que estão ouvindo, com certeza, a Rádio 91, porque Dom Edilson é daqui, da Arquidiocese de Natal, e há 5 anos é bispo de Oeiras, da Diocese de Oeiras, no estado do Piauí. Bom, Dom Edilson, no primeiro bloco, nós concluímos o primeiro bloco com o senhor explicando sobre o significado das celebrações da Quinta-feira Santa. E na sexta, qual o significado da Sexta-feira Santa para nós? Ok. Então, dando sequência, estamos falando do tríduo, Falei da quinta, agora vamos falar da sexta e depois do sábado. Na sexta-feira, a sexta-feira é um dia, assim, muito importante também, Porque ali a gente celebra a paixão, a gente faz a memória, a gente recorda a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o dia que nos convida ao silêncio, ao jejum e à oração de um modo muito intenso, tá? Então são essas práticas que devem marcar este dia. Ao contrário do que muitos pensam, não deve ser vivido em clima de luto. Nós não celebramos o luto, mas de profundo respeito diante da morte do Senhor, que morrendo foi vitorioso. Nós lembramos disso, Foi vitorioso e trouxe a salvação para todos. Ele deu a sua vida, entregou-se, derramou seu sangue para assegurar a salvação da humanidade. Então, ressurgindo para a vida, ele entregou a sua vida, mas ele ressurgiu, ele venceu a morte, ele venceu a cruz. E aí, neste dia, geralmente às 15 horas, às vezes 16, depende do lugar, porque aqui no Piauí, 15 horas o sol está muito intenso ainda, geralmente a gente faz 16, 17 horas. Então, mas é próximo, em torno deste horário, das 15 horas, o horário que Jesus foi morto, Então é celebrada a principal cerimônia do dia. Não é missa. Sexta-feira Santa, a gente não celebra a missa. Mesmo que morra um padre, mesmo que morra um bispo, neste dia não se celebra missa. É o único dia do ano, O único dia do ano que... Isso mesmo. É o único dia do ano que a gente evita celebrar a Santa Missa. A Igreja orienta a evitar isto, tá? Então a gente, neste dia, celebra a paixão, uma cerimônia, que a gente recorda a paixão de Nosso Senhor. Então, consta de 3 partes esta celebração. A liturgia da palavra, Aí a gente vai recordar nessa liturgia da palavra essa entrega de Jesus e a sua condenação.
tá? O seu sofrimento, o seu momento de dor. Por isso, na sequência, depois da liturgia da palavra, a gente tem aquele momento da adoração, do beijo da cruz, tá? Onde os fiéis, ao beijarem aquela cruz, estão aderindo e dizendo que se comprometem com nosso Senhor Jesus Cristo de viver uma vida intensa, intimamente ligados a Ele, abraçando a missão que Ele nos deu. E temos ainda nesta celebração o momento da comunhão, tá? Não tem a missa, mas a gente comunga. Por que, Tradição? Se não tem a missa, como é que tem a hóstia consagrada? Nós sabemos que a hóstia, ela pode ser guardada nos sacrários. Então, a gente, na missa da quinta-feira, já consagra sempre uma quantidade maior para garantir que na sexta-feira os fiéis vão poder participar deste momento da comunhão e receber nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada. Então, depois deste momento, não há mais comunhão eucarística até que seja realizada a celebração da Páscoa no Sábado Santo. É o sábado da vigília, que é então o terceiro dia do nosso tríduo. Posso entrar, Cacilda? No sábado? Sim, pode seguir. Vamos então, vamos seguir ao sábado. No Sábado Santo, é o sábado de Aleluia, a principal celebração é a vigília pascal. Então essa vigília, ela inicia-se na noite do sábado, em memória da noite santa da ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É chamada a mãe de todas as santas vigílias, porque a igreja mantém-se de vigília à espera da vitória do Senhor sobre a morte. E aí, nesta celebração tão bonita, 5 elementos compõem a liturgia, essa liturgia da vigília pascal. A bênção do fogo novo e do círio pascal. É neste dia que a gente abençoa o fogo e naquele fogo a gente acende o círio e abençoa também aquele círio. Nós temos a proclamação da passagem, a proclamação da Páscoa, que geralmente é cantada, né, com a ajuda do ministério e a participação do presidente da celebração ou do diácono. Depois, que é um canto de júbilo, anunciando a ressurreição do Senhor. Depois tem a liturgia da palavra, que é uma série de leituras. Tem pessoas que às vezes não entendem, é um monte de leitura muito cansativo, mas se a gente ficar atento, a gente vai ver como essas leituras que são propostas, elas, no todo, elas ajudam-nos a ter uma compreensão do resumo da história da salvação, trazendo à nossa memória os momentos mais marcantes dessa história da salvação. Então, se a gente consegue realmente se concentrar para fixar a atenção nos textos que são proclamados, vale a pena, porque é um verdadeiro retiro. Depois da liturgia da palavra, né, com essa série de leituras, aí nós temos a renovação das promessas do nosso batismo. Um dia nós somos batizados, mas de vez em quando é bom renovar essas promessas, porque nós temos a facilidade de relaxar, né, de esquecer que somos batizados e perder a nossa identidade, às vezes perdendo-nos no meio da massa. Então essa renovação das promessas do batismo é um modo de chamar-nos a atenção, para não perdermos a nossa identidade. Nós temos uma identidade cristã, precisamos cuidar para preservar esta identidade. E por fim, a liturgia eucarística. Então esta é a celebração da vigília pascal. Belíssima, né, Cacilda? Já estou me sentindo vendo esse momento tão intenso. Pois é, o senhor falando e eu criando todo o imaginário, né? Parece que eu estou vendo a celebração acontecer. E aí, Edilson? Eu falando, Cacilda, me lembrando aqui das imagens, dos flashes das celebrações daqui e daí, do tempo que vivenciou aí, e ouvindo e falando com o povo de Natal, nos faz também trazer a memória, né? Dos momentos difíceis com vocês. Das paróquias por onde passou também, né? Exatamente. Foram tantas paróquias, tantas celebrações, tantas Semanas Santas celebradas junto ao povo de Deus nas paróquias por onde passei. Afinal, foram 26 anos de padre a serviço da Arquidiocese de Natal. Com certeza, uma boa experiência. E aí, Dom Edilson, a vigília também já difere da missa da ressurreição do domingo, não é isso? Assim, a missa da ressurreição do domingo já é uma missa mais
digamos, do rito mais comum. Isso. Tem os detalhes que tem as demais celebrações. É o rito mais comum, mas agora, digamos, é uma festa, um festão, né? É uma festa intensa. Tudo isso foi um momento preparatório. Aí chega o domingo da ressurreição, aí a festa começa. E essa festa, ela é tão grandiosa, ela é tão expressiva, tão significativa para nós, que ela não é só ali naquele domingo, não. Ali, no primeiro domingo, aí tem a oitava da Páscoa, que é como se fosse uma festa só, desde o domingo da ressurreição até o segundo domingo da Páscoa. Ou festa boa. 8 dias de festa tem que ser uma festa boa, né? Então a igreja, de muita alegria, na sua sabedoria, nos proporciona isso. Quer dizer, são 2 momentos festivos que a igreja nos proporciona, 8 dias de festa. Que é a oitava de Páscoa e a oitava de Natal. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer esse segundo bloco mais curto, para deixar o terceiro bloco com mais tempo, exatamente para o senhor conversar com a gente, contar sobre a sua experiência de Semana Santa, de preparação e de Semana Santa, aí nas terras piauienses, que a gente já sabe que é um lugar, né, de muita tradição. Então, estamos curiosos para que o senhor possa conversar com a gente, contar sobre essa experiência que vive aí. Então, rapidinho a gente vai para o intervalo e volta já para o terceiro e último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora no terceiro e último bloco. Nós estamos conversando hoje sobre a Semana Santa, estamos abrindo a programação da Semana Santa e esse é o tema do programa Aprendendo com a Igreja. Nosso convidado vem lá do Piauí, nós estamos conversando via internet, né, com Dom Edilson Nobre, bispo da Diocese de Oeiras, no Piauí. Dom Edilson, primeiro eu gostaria que o senhor falasse um pouco, assim, para as pessoas também entenderem sobre, assim, pudesse falar um pouco sobre a Diocese de Oeiras, né? Sabe que é uma diocese, que é um lugar que é de uma cidade, a sede, né, está numa cidade antiga, foi a primeira capital do Piauí. Queria que o senhor falasse um pouquinho, rapidinho, sobre essa... Tá bem, Oeiras é uma cidade pequena, que tem apenas 40 mil habitantes, mas ela foi a primeira capital do Piauí, uma cidade histórica com mais de 300 anos de história e portanto, tem toda uma parte histórica da cidade que é muito atraente. Eu considero como se fosse assim uma cidadezinha cinematográfica, porque tem uma arquitetura muito bonita, aquilo que foi preservado está muito bem preservado. Se perderam alguns prédios do passado e tudo mais. É uma diocese, no todo, pequena também, tem uma população de apenas 150, 160 mil habitantes, com 21 municípios. Tá? Estamos a 300 quilômetros de Teresina e já faz muitos anos que deixou de ser a capital do estado, mas tem esse título hoje como a capital da fé. Né? As pessoas, de fato, têm, nesses momentos celebrativos que nós temos aqui na cidade, de fato, a gente sente que há um clima muito bonito, que é contagiante, e há muitos sinais de fé, de expressão de fé da parte do nosso povo. É claro que a gente tem que catequizar, porque às vezes fica muito nas tradições, né, e a gente tem que ter cuidado com isso, entender que a fé vai além da tradição, né, porque senão fica na superficialidade. Aí é a missão nossa, né, de catequizar, aproveitando esses momentos tão fortes, tão significativos, a gente procura ajudar a catequizar o povo que está sob a nossa responsabilidade. Então, Oeiras está a 300 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, e a 1.000 quilômetros de Natal, não é isso? E a 1.000 quilômetros de Natal. E aí, como o Piauí é um estado muito esticado, é grande o Piauí, é interessante porque os bispos que moram nas duas extremidades do Piauí, eles percorrem mais tempo de uma sede de diocese a outra, que é o caso Bom Jesus do Gurgueia a Parnaíba, são mais de 1.000 quilômetros. E para Natal, 1.000 quilômetros. Então, eu digo, não é tão longe. É verdade. Aí a cidade está no centro, né? No centro mesmo do estado do Piauí, que fica no centro-sul do estado do Piauí. E em relação à Semana Santa, às tradições, como é que é essas celebrações, essas tradições? Temos aquelas celebrações normais, que é aquilo que nós acabamos de falar,
das celebrações específicas do Domingo de Ramos, do Tríduo Pascal, do Domingo da Páscoa e aí daí por diante. Mas além disso, no caso, nós temos algo mais específico, né? Além dessas celebrações que são comuns a todas as comunidades católicas, no caso, Oeiras desperta alguma curiosidade, tem me despertado bastante, não só a mim, eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, sobretudo quando se trata da Semana Santa, porque vem muita gente para aqui, para a cidade, começa por aí. Mas não é também a Semana Santa integralmente, é para determinados eventos que vem muita gente, tá? A mídia do Piauí vem para cá, tá? Por causa desses eventos, são atos paralitúrgicos que acontecem desde a Quinta-feira da Fugida. Já ouviu falar essa expressão, Cacilda? Já, porque eu dei uma pesquisada na internet. Porque na quinta-feira que antecede a Semana Santa, não é isso? Na quinta-feira que antecede a Semana Santa, a gente celebra que a quinta-feira, a gente já celebrou, no caso, né? A quinta-feira da Fugida. Na quinta-feira que vocês também não celebraram aí a procissão do encontro, na sexta? Então, isso. Pronto, na quinta-feira a gente já tem um primeiro momento, tem uma missa na catedral, aí de lá a gente segue em procissão para uma outra igreja, que é a Igreja do Rosário. E por que a gente chama da Fugida? São 6 procissões que acontecem, então é outra coisa que nos chama a atenção. Desde esta quinta-feira da Fugida até o domingo da Ressurreição, 6 procissões acontecem, tá? Esta da Fugida é a primeira. E essa da Fugida é aquela que lembra exatamente quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, que quando já sabia, já previa, já estava sofrendo por causa da sua condenação que estava por acontecer. Então, aquele momento de amargura de Jesus. E aí a gente conduz a imagem do Bom Jesus dos Passos, já nesta procissão, para esta igreja do Rosário. E aí o povo vai, e aí a imagem fica para já no outro dia estar ali como se estivesse lá no horto, né? E ali tem todo um dia intenso de visitantes que vão lá, e tem momentos de orações, momentos oracionais durante todo o dia, tá? Então a sexta-feira é a sexta-feira do Bom Jesus dos Passos, como a gente diz aqui. É quase como se fosse a festa dos passos. Vem gente de todo lugar, tá? Que chama bastante atenção, as pousadas ficam completamente lotadas, as casas de famílias completamente lotadas, e aí a gente lembra nesse dia, como em Natal já também se celebra, né? A gente recorda que Jesus condenado, ele conduz a sua cruz até o Calvário, e a gente recorda o encontro com a sua mãe. Aí tem o momento do sermão, sempre a gente convida uma pessoa, sempre eu convido um bispo para vir pregar neste dia. Tem o momento do sermão que acontece na Praça das Vitórias, em frente à catedral. Não é na catedral, mas é no palácio que é a prefeitura, do governo municipal. Então, de lá da janela do primeiro andar, tem esse sermão, tem toda uma estrutura de som que alcança toda a praça é imensa, e fica aquela multidão de fiéis, 30, pelo menos 40 mil pessoas se encontram ali, depois da procissão que já aconteceu, com as 7 paradas, né? São 7 paradas, inclusive essa da prefeitura é uma das paradas. Aí tem esse momento. Depois tem a outra procissão que também todas as comunidades aí também vocês celebram, que é a do Domingo de Ramos, a procissão de Ramos. Tem a procissão do Fogaréu, que é na quinta-feira santa. Quando termina a celebração da ceia, não termina os atos litúrgicos daquele dia, não termina. Tem um momento paralitúrgico, que é à noite. Aí é em torno de 10 mil homens que percorrem as ruas com tochas na mão, trabalho feito artesanalmente, aquelas tochas feitas, aquelas lâmpadas antigas de energia, eles colocam ali o óleo e colocam o paviozinho. É um trabalho artesanal que eles fazem especificamente para esse dia. Um monte de gente ganha dinheiro vendendo isto, né? Interessante, vendendo a tocha para a procissão. Aí também tem o momento do sermão. É bonito isso porque não fica só naquele ato em si. Então o sermão é um momento catequético, a gente convida sempre alguém para este momento do sermão, tá? Que acontece em frente à catedral. As ruas por onde passa o cortejo, a procissão, as luzes ficam desligadas, e aí somente as tochas
iluminando as ruas por onde a gente passa. Depois deve ser muito bonito, deve ser muito bonito. É belíssimo. Só que você tem que chegar em casa, tem que tomar um banho, porque tá com cheiro de lavar os cabelos. Vai dar fumaça e tudo mais. Mas tudo isso é maravilhoso. As pessoas vivem, sabe? É bonito. A gente vê crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as idades vivendo aquilo com muita intensidade. É muito bonito, me chama bastante a atenção. Aí nós temos ainda, além desse fogaréu, nós temos o descimento da cruz, na sexta-feira, depois da celebração da paixão, que acontece nas 3 paróquias. Aqui a cidade são 3 paróquias, né? Acontece, cada paróquia realiza a celebração da paixão. E quando termina, todo mundo vem para a catedral. Então, no patamar da catedral já está lá a cruz, o Cristo crucificado já em frente, né? Uma cruz grande e tudo mais. Aí temos um rito próprio, onde tem um sermão. O povo não cansa de sermões aqui, hein? Tem um sermão, aí dentro deste sermão, no término do sermão, tem todo um rito, onde se retira o Cristo da cruz, tirando a coroa, tirando o primeiro braço, tirando o segundo braço, tirando aí o corpo de Jesus, que é colocado no esquife, para depois sairmos em procissão. Então, mais uma procissão, a procissão do Senhor morto. E aí, depois desta, é só o domingo da ressurreição. Né? Depois do descimento da cruz, tem a procissão do Cristo ressuscitado. Então, antes da missa do domingo da ressurreição, no caso aqui, a gente vai às ruas com a imagem do Cristo ressuscitado, também celebrando a vitória de Jesus sobre a morte. Então, são estes atos que acontecem paralitúrgicos, né, que são diferentes dos outros, e os outros lugares não tem todos. Tem até alguns, mas não tem todos, né? E alguns outros lugares do Brasil também vivem um pouco experiência semelhante, né? Parece com as cidades históricas de Minas Gerais. Minas Gerais, Goiás também tem. Goiás, Goiás também tem. Há alguns anos eu fui na Semana Santa para as cidades históricas de Minas e é bem parecido, assim. Isso. Mas, eu confesso que também, assim, não me senti muito bem, apesar de ter acompanhado os momentos, porque é aquela coisa, eu tava com um grupo de amigos, inclusive daqui da Arquidiocese, alguns, e com Vital e família, que você conhece muito bem, e a gente não se sente muito bem porque quer participar dos momentos, mas ao mesmo tempo era um passeio, né? Então fica meio aquela coisa assim de... Mas com certeza, do Edilson, com certeza muita gente que está ouvindo agora a gente já está com vontade de ir a Oeiras para participar das celebrações. Sabe? Tem pessoas de Natal que já vieram aqui, os casais, amigos meus, 7 casais, amigos meus que são do movimento... Da equipe da Senhora? Da equipe de Nossa Senhora. Sim, isso, da equipe de Nossa Senhora. Vieram, vivenciaram já esse momento da Semana Santa. Só que eles vieram só para a Semana Santa, mas não vivenciaram aquele momento do Bom Jesus dos Passos, porque fica o espaço de tempo muito longo, né? Dá 10 dias, na verdade, de programação. Então fica difícil para quem vem de fora passar todo esse tempo. Mas eles vieram. Tem um casal de Lages que todo ano vem, só não vem esse ano por motivos superiores, aí eles não vêm, mas tem um casal amigo meu de Lages que vem todo ano para cá, Claudionor e Flaudinísia. Eles curtem a Semana Santa aqui em Oeiras, que de fato é um momento muito intenso. Né? Mas nesses 5 anos que o senhor já está aí em Oeiras, o que é que mais lhe chamou a atenção nessas tradições, né, nessas celebrações, ou seja, a participação do povo, enfim, o que mais lhe chamou a atenção? Ou lhe chama a atenção? A devoção popular. A gente vê que é muito forte, vista pela igreja como um momento propício. Eu acho que é muito forte assim, o clima, a atmosfera que se respira na cidade. As pessoas, nesse período, muita gente passa a usar o roxo desde quando começa a quaresma, interessante. Aí se intensifica mais na Semana Santa. Nesse momento dessas procissões, a gente vê que o roxo predomina. A gente vê que as pessoas pagam promessas. Não é comum nesse tempo de Semana Santa, a gente vê isso mais em festa de padroeiro. Mas nesse tempo de Semana Santa, muita gente vem pagar promessa. Me chamou a atenção, um ano anterior, antes da pandemia, o senhor veio a pé, de Teresina para Oeiras. 300 quilômetros.
Claro que não foi de véspera, ele veio com antecedência, uma viagem planejada, mas ele veio para agradecer a graça que ele tinha alcançado. Nossa. Então são gestos assim, sabe, muito expressivos, que não tem uma explicação racional. São sinais de fé que simplesmente a gente contempla, e aí quem acredita, então se sente motivado para também se fortalecer na fé, né? Quem não acredita parece loucura. É verdade. Não é, Deus? Quando a gente esteve aí em 2017 para a sua posse, né? A gente pôde conhecer um pouco assim da cidade, as pessoas conversando com a gente, visitou o museu, enfim. E a gente percebeu que existe outra tradição aí também muito forte, que é a festa do Divino, né? Que não é na Semana Santa, né? Acho que é por ocasião de Pentecostes, não é isso? Não, a festa do Divino é exatamente a festa de Pentecostes. Então, do jeito que tem toda uma mobilização em função da Semana Santa, também existe aqui uma mobilização em função da festa do Divino, tá? E essa mobilização, assim, a festa do Divino, ela acontece, né, das 9 noites, como qualquer festa de padroeiro que se faz 9 noites celebrativos na catedral, mas existe também toda uma mobilização durante todo o ano. Se escolhe uma família que fica responsável para cuidar dessa festa, e a casa dessa família se torna uma espécie de santuário, onde eles são obrigados a organizar um espaço com a imagem do divino, que aqui a imagem do divino é a pomba de asas fechadas. Então essa imagem ela é preservada, cuidada, e não guardada, mas exposta no espaço nesta casa, que ela se torna santuário, e o povo vai visitar durante todo o ano. A casa é obrigada a ficar aberta todos os dias, de domingo a domingo. Se eles forem viajar, tem que deixar alguém responsável para que fique aberto para visita. Só foi fechado, só passou 2 anos que realmente visitas não aconteceram por causa da pandemia. Então eu determinei que eles fechassem. Mas é algo assim interessante, porque isso ainda é possível aqui na cidade de Oeiras, porque, como eu falei, não é uma cidade grande. Então o problema da segurança ainda tem um certo controle, né? Porque imagina essa casa ficar aberta, você se expõe, né? Mas, sim, graças a Deus acontece, até então nunca tivemos problemas. É algo muito bonito. E aí tem toda uma mobilização e as celebrações, aí pronto, aí muda de cor, Cacilda. Então nesse período é o vermelho que predomina. Aí fica aquele vermelhão, muita gente de vermelho, pagando promessa também e tudo mais, sabe? É interessante também, é muito bonita a festa do Divino. Né? Não tenho dúvida de que é muito bonito. Bom, não é, Edilson? A gente está, assim, graças a Deus, né, já saindo da pandemia, ainda temos os devidos cuidados, né, mas já está muito mais tranquilo. E estamos iniciando hoje a Semana Santa. Então, qual é as suas perspectivas para a Semana Santa deste ano, com a retomada das celebrações, com a presença do povo? Como é que está aí? Bom, aqui para a retomada, a grande expectativa do povo foi saber se ia ou não ia acontecer a programação como era anteriormente, né? Se essas procissões iriam acontecer, se não iriam acontecer. Tem umas pessoas que queriam saber somente isso, de até a procissão do Bom Jesus dos Passos. Aquilo que eu falei, o livro de catequese varia muito, então são pessoas que às vezes precisam ser catequizadas. Tem uns que acham que a festa da Semana Santa é a procissão do Bom Jesus dos Passos, ou aqueles momentos do fogaréu e assim por diante, né? Como em qualquer lugar, a catequese tem que ser feita. Mas assim, então a gente viu que é possível fazer, e a gente comunicou. Foi interessante porque eu comuniquei no dia, naquele mesmo dia as pessoas começaram a ligar para as pousadas da cidade. No dia seguinte todas já estavam lotadas. Nossa. É claro que aqui não tem uma rede grande de hotéis, mas tem pousadas que, somando tudo, tem bastante leitos, porque tem uma cidade que é de passagem e tem muitos eventos que atraem pessoas para cá, e de fato tem muitas pousadas considerando o tamanho da cidade, né? Mas foi assim, de repente. Tá? E aí, o povo estava com saudade. O povo estava com saudade, né, das celebrações. Mas aí, vamos fazer, sim, vamos fazer, mas com as devidas recomendações.
Que recomendações a gente tem feito? A gente tem pedido para terem cuidado, para usarem a máscara, não relaxarem no uso da máscara, portarem consigo o álcool para estarem utilizando sempre, né, e se higienizando, porque se é procissão a gente não tem como estar oferecendo álcool, então as pessoas, cada um tem que portar consigo. Pedimos para quem tiver, tomar a terceira dose, quem ainda não tomou, tomar a terceira dose da vacina, e as pessoas que tiverem com algum problema respiratório, alguma coisa, algum sintoma que seja suspeito, então ficar em casa, porque aí as redes sociais transmitem, tem a TV que transmite, aqui temos o YouTube e as rádios da cidade também fazem a transmissão, né? São 4 rádios que fazem a transmissão. Legal. Bom, para finalizar, a gente já está assim, esgotando o tempo mesmo do Aprendendo com a Igreja. Qual é a sua mensagem, a sua orientação do Edilson para nós, cristãos católicos, para bem vivermos esta Semana Santa? A minha orientação é a seguinte. Primeiro quero lembrar a todos os fiéis que tivemos 2 anos de pandemia. Então vamos ter a oportunidade de viver uma experiência diferente. Os 2 últimos anos, tudo aconteceu, sim, mas com muitas restrições. Não é que a Semana Santa não aconteceu, mas aconteceu com muitas restrições. Então agora estamos tendo essa oportunidade de retomar o caminho, né? Eu queria saber, Cacilda, aí também vai acontecer tudo normalmente? Sim. Tudo normalmente. Pois é. Então... Inclusive, já foi até liberado a obrigatoriedade, o uso de máscara, mas... pelo governo do estado, né? Mas a recomendação da igreja é que as pessoas continuem usando essa coisa daí, né? Tendo os devidos cuidados. A cidade liberou, né? O governo municipal liberou, mas eu sempre oriento para não relaxarem nisso por a questão de segurança pessoal. Quem quiser se cuidar e se proteger, que use, né? Quem não, que relaxe, mas é uma questão de proteção pessoal. Então, que assim o façamos como sinal de gratidão a Deus, né? Que conseguimos, digamos, atravessar esse tempo difícil, que muitos não conseguiram. Não esqueçamos que foram muitos que não conseguiram. Foram muitos que morreram por causa desta pandemia. Se estamos vivos, então que tal? Proponho, vamos vivenciar essa Semana Santa como um sinal de gratidão a Deus, porque Ele nos permitiu, está nos permitindo ainda de estarmos vivos, tá? Lembremos também que a Semana Santa não é feriadão. Eu já toquei nesse assunto. Então, nenhum cristão católico deve ficar de fora da programação de sua comunidade paroquial. A comunidade oferece a programação. Participe, procure saber como é a programação na sua paróquia. Participe, seja presença na vida de sua comunidade. Não seja aquela pessoa que procura a igreja somente quando está em situação difícil. Por favor, não faça isso. Seja uma pessoa mais agradecida a Deus. Busque também em momentos bons, porque Ele está bem, vá agradecer porque está bem. Então, quem dessa Semana Santa participa, tem muito mais possibilidade de se fortalecer na fé e também de perseverar no propósito de ser cristão como verdadeiro discípulo missionário de Jesus. Nós devemos ser discípulos missionários de Jesus, mas como ser discípulos se não participamos? Então a Semana Santa chegou e você, meu irmão e minha irmã, a igreja está oferecendo essa oportunidade da graça. Não deixe essa oportunidade passar. Seja este discípula de Jesus, participe ativamente e que nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada passo de sua vida e que você também possa acompanhar cada passo da vida de Jesus. A Semana Santa vai ser para isso, acompanharmos os passos da vida de Jesus e também Ele acompanhar os passos de nossas vidas, e assim vamos nos fortalecendo e nos animando cada vez mais para a missão, porque a missão é bela e vale a pena abraçá-la com entusiasmo. Amém. Muito obrigada, Dom Edilson, por ter estado com a gente. Nós sabemos que a agenda de bispo é sempre bem cheia, e do bispo da Diocese de Oeiras, nesse período já de Semana Santa, mais complicado ainda, com certeza, né? Mais cheia. Então, muito obrigada por ter estado com a gente nesse momento catequético, né? De catequese sobre a Semana Santa. De nada, Cacilda. Foi um prazer imenso esse momento oportuno. Eu agradeço também a oportunidade. É sempre bom
falar com você e também me dirigir a esse povo bom que faz parte da minha vida e da minha história. Muito obrigado aos ouvintes pela atenção. Que Deus abençoe a todos vocês, com muita paz, com alegria, com saúde, vivenciemos com todo entusiasmo esta Semana Santa. Fiquem com Deus. Amém. Então, obrigada também a você pela audiência, você que esteve com a gente durante esta hora, ouvindo aqui o programa Aprendendo com a Igreja. Continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa de Ramos, né, direto da Catedral Metropolitana. Para você, um bom domingo, uma abençoada Semana Santa e até domingo que vem.